Bom, então nessa aula nós vamos estudar um método para analisar propriedades de redes de Petri. Esse método é chamado de árvore de alcançabilidade. E a árvore de alcançabilidade ela é obtida quando a rede é limitada, e a árvore de cobertura, que a gente vai construir quando a rede não for limitada. Tá bom? Bom, então vamos começar com um exemplo. Suponha que nós tenhamos essa rede de Petri com 3 lugares e 2 transições, P1, P2 e P3, e as transições T1 e T2, com marcação inicial 1, 1, 0. Bom, importante é sempre considerar a marcação inicial, tá? Porque as propriedades, inclusive, elas mudam, algumas propriedades, né, essas que a gente está estudando, sim, elas mudam com a marcação inicial, tá? Então, nós começamos construindo a árvore de alcançabilidade descrevendo o estado inicial, que é 1, 0, que vai ser o nó raiz da nossa árvore. Tá? Então, esse nó é chamado de nó raiz, que é o estado inicial. Aí a gente vai avaliar que transições estão habilitadas nesse estado inicial, no 1, 0. Olhando para a rede, a gente vê que só o T1 está habilitado. Então, a gente vai fazer o disparo de T1. Quando o T1 dispara, ele alcança uma outra marcação, que eu vou escrever aqui. Qual é a marcação que ele vai alcançar? Ó, quando o T1 disparar, P1 vai perder a ficha, P2 vai perder a ficha e T3 vai ganhar uma ficha. Então, marcação 001. E vou continuar. Agora eu vou avaliar quem está habilitado, é T2. Quando o T2 dispara, o que vai acontecer aqui? Ó? No P3 perde a ficha. O P3 perde a ficha. E o P1 e o P2 vão ganhar a ficha. Então, eu vou voltar para o nó, né, 1, 1, 0. Eu volto para esse nó. Ó, ele é um nó repetido, tá? Ele é igual ao nó raiz nesse caso. Né? Nesse caso, ele é um nó duplicado, chamado de nó duplicado, porque ele é igual a um nó no caminho do nó raiz até ele. Nesse caso, então, eu paro a construção da árvore de alcançabilidade. Então, eu vou parar quando encontrar um nó duplicado. Ou quando encontrar um nó terminal. Mais para frente vai ver o caso de um nó terminal. Tá? São as duas condições para eu parar a construção da árvore. Ou acho um nó duplicado, que nada mais é do que um nó igual a um nó do nó raiz, né? No caminho, né, do nó raiz até ele. Já tiver um igual ali, ele é um nó duplicado e eu paro. Tá? Ou quando for um nó terminal, que é quando eu acho um estado de bloqueio. Tá? Bom, então nesse caso está construída a minha árvore de alcançabilidade. Tá? Ok? Bom, então olhando para essa árvore de alcançabilidade, o que a gente pode deduzir, né, dessa rede de Petri? Né? Quais são as propriedades que a gente pode investigar aí? Ó, primeiro, por que o nome é árvore de alcançabilidade? Porque ela mostra todos os estados alcançáveis. Então, a grande vantagem da árvore de alcançabilidade é poder enxergar todos os estados alcançáveis da rede a partir daquele estado inicial. Então, aqui eu posso analisar e ver que, por exemplo, eu não tenho estados de bloqueio. Uma outra coisa que eu posso ver é com relação à limitação. Eu vejo quantas fichas tem em cada lugar. Eu vejo para todos os estados alcançáveis. Então, eu vejo que, nesse caso, no máximo, cada lugar tem uma única ficha. Então, eu posso dizer, inclusive, que essa rede é segura. Então, limitação pode ser analisado usando a árvore de alcançabilidade, assim como a existência de estados de bloqueio. Uma outra coisa que eu posso analisar usando a árvore de alcançabilidade é se tem um componente conservativo ou até mesmo se a rede é conservativa. Como é que eu faço essa análise? Para verificar se a rede é conservativa. Lembra
que para ser conservativo, eu tenho que achar pesos que sejam inteiros e positivos, de forma que, quando eu faço a soma ponderada da marcação dos lugares, isso tem que dar sempre o mesmo valor constante. Vou chamar aqui de um C. Tá? Então, eu tenho que ter que ΔI de xP1 mais ΔI de xP2 mais ΔT de xP3 tem que ser igual a uma constante. Isso para todos os estados alcançáveis. Então, como na minha árvore de alcançabilidade eu tenho todos os estados alcançáveis, eu posso montar um sistema de equações. Nesse caso daqui, ó, eu tenho 1, 1 e 0, ou seja, eu teria aqui o ΔI vezes 1, mais o ΔI vezes 1, mais o ΔI vezes 0, teria que dar um valor constante. Aí eu analiso agora o outro estado, 001, que seria então ΔI vezes 1, mais ΔI, ΔI vezes 0, né? Mais ΔI vezes 0, mais ΔI vezes 1, isso tem que ser igual a uma constante. E eu tenho essas duas equações. Então, eu montei um sisteminha ó, com duas equações e eu tenho 4 incógnitas, né? Então, aqui, claramente, a gente vê que a gente consegue resolver, né? Eu consigo encontrar ΔI, ΔI, ΔT e C que satisfaçam as duas equações, né? Qual seria uma possível solução nesse caso? Ó, se eu escolho ΔI igual a 1 e ΔI igual a 1, ele tem que ser inteiros e positivos, eu vou ter, então, que meu C tem que ser igual a 2. Na equação de baixo, então, basta eu escolher ΔI igual a 2. Então, eu consegui encontrar, né, esses pesos, né, ΔI, ΔI, ΔT, inteiros positivos e uma constante, né, de forma a resolver as duas equações, tá bom? Então, com isso, a gente vê que essa rede ela também é conservativa, tá? Porque tem um componente conservativo formado por P1, P2 e P3. Então, a rede é conservativa. Então, eu consigo analisar essas propriedades usando a árvore de alcançabilidade porque ela representa, né, todos os estados alcançáveis. Okay? Vamos ver agora um outro exemplo. Vamos considerar agora esse sistema, né, essa rede de Petri. Tem 4 lugares, 3 transições. Então, começo representando a marcação inicial. Ó. A marcação inicial aqui, que eu vou botar, é essa aqui, ó, 1, 0, 0, 0. Então, minha marcação inicial é 1, 0, 0 e 0. Comecei agora. Aí eu vejo que transição está habilitada. Aí eu vi que T1 está habilitado. Então, T1 vai disparar e eu vou alcançar a marcação, que vai ser 0, 1, 1, 0. Vai entrar uma ficha aqui e vai entrar uma ficha aqui. Nessa situação, no 0, 1, 1, 0, eu tenho habilitadas T2 e T3. T1 não está habilitado. Se eu fizer o disparo de T3, que marcação que eu vou alcançar? Vai sumir a ficha aqui do P2, vai aparecer uma ficha no P4, e a ficha no P3 vai permanecer lá, ou seja, eu vou para a marcação 0011, que é esse nó aqui que eu estou vendo, 0011. Se eu avaliar aqui, ó, que transições estão habilitadas na marcação 0011, eu vou ver que como o P2 não tem ficha, nem T2 nem T3 estão habilitadas. E como o P1 também não tem ficha, T1 não está habilitada. Então, aqui eu cheguei numa situação de um estado de bloqueio. Isso aqui na árvore é chamado de um nó terminal. Essa é a outra condição para eu não continuar a construção desse ramo da árvore. Tá? É quando eu encontro o nó terminal. Então, eu paro quando tem nó duplicado ou quando tem nó terminal. Ou seja, as folhas da minha árvore vão ser ou nós terminais ou nós duplicados. Então, eu vou continuar para o outro lado, com o disparo de T2. Né? Se eu estava na marcação, então, ó,
0, 0, 0, 1, 1, 0. Então, aqui é 0. E aqui é 1, 0, 1, 1, 0. E disparo o T2, eu vou alcançar a marcação 1, 0, 1, 0. Ou seja, eu vou botar 1, 0, 1, 0. Disparo o T2, vai uma ficha para o P1. No 1, 0, 1, 0, quem que pode disparar? Pode disparar apenas o T1, né? Somente o T1 vai poder disparar. Aqui, ó, somente o T1 vai poder disparar. E no disparo de T1, eu vou botar mais uma ficha aqui no P3. Vou botar uma ficha no P2. E vou tirar uma ficha do P1. Então, eu vou para a marcação 0120, que é essa que está representada aqui na rede agora. No 0120, eu tenho duas transições habilitadas, T2 ou T3. Se eu disparo o T3, eu alcanço a marcação 0021. Como P2 não tem ficha, no 0021, de novo eu tenho um estado de bloqueio, eu tenho um nó terminal. Tem outro nó terminal. Mas a árvore, ó, observa que eu vou poder disparar T2. No disparar T2, eu vou alcançar o estado 1020. E isso continua. Ou seja, eu não estou encontrando um nó duplicado para parar a árvore, o crescimento da árvore. Então, essa árvore daqui ela cresce indefinidamente. Basicamente, por quê? Porque observe bem, ó, esse estado aqui, ó, por exemplo, 1010. Ó. 1010, ele é maior em número de fichas no lugar P3 do que o estado 1000, e igual em todos os outros casos. Ou seja, ó, aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 1, igual. Aqui eu tenho 0, aqui eu tenho 0. Aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 0. Então, aqui está maior. E aqui eu tenho 0 e aqui eu tenho 0, igual. Ou seja, essa marcação 010, a gente vai dizer que ele é dominante com relação à marcação 1000. Porque nos lugares ou eu tenho um número de fichas igual ou maior. E em pelo menos um eu tenho maior. Isso é uma relação chamada relação de dominância. Então, eu digo que esse nó 1010 ele é dominante com relação ao 000. E o que significa ser dominante? Significa que as transições que 1000 habilita são também habilitadas pelo 1010. Porque ele é um nó dominante com relação a 1000. Então, se eu tenho fichas aqui no 10000 suficiente para habilitar T1, certamente no nó dominante eu também tenho. Significa que esse cara continua. E ele tem um crescimento, claro, no lugar P3. Ó, aqui, por exemplo, já tem 1020. Ó. Ele tem um crescimento no lugar P3, né, que a gente consegue observar aqui. Isso vai fazer, esse crescimento mostra que essa rede ela não vai parar de crescer. Essa rede não, desculpa. Essa árvore ela não vai parar de crescer. Então, eu não consigo escrever a árvore de alcançabilidade para essa rede de Petri. Então, eu vou fazer uma coisa aqui diferente. Eu vou construir uma árvore de cobertura. Ou seja, eu vou pegar esse mesmo exemplo e vou construir a árvore de cobertura. Né? Como é que vai ser a árvore de cobertura? Vamos lá. Ó. Eu vou partir do estado inicial 1000, assim como antes eu tinha feito. Tá? Então, eu vou ver aqui quem está habilitado. Eu vejo que está habilitado é o T1. Então, eu vou fazer o disparo do T1. Quando o T1 dispara, eu alcanço a marcação 0, 1, 1, 0. Aí eu vou fazer o seguinte, na árvore de cobertura. Eu vou procurar se existe relação de dominância do nó que eu estou trabalhando com o nó anterior, do nó raiz até aquele nó. Né? Vou procurar uma relação de dominância. Aí aqui eu vejo que não tem relação de dominância, porque o 0 ele é menor do que 1. Então, não tem. Então, eu vou continuar. Aí eu vou ver, ó, T2 e T3 podem disparar.
Se o T3 dispara, eu alcanço aquela situação do nó terminal. Quando o T3 dispara, aqui eu tinha 0, permaneço com 0. No lugar P2, ele perde a ficha, vai para 0. O P3 permanece e o P4 ganha uma. Isso aqui é um nó terminal, eu vou parar aqui. Aqui é para o disparo do T2. Quando o T2 dispara, o que vai acontecer? O P1 ganha uma ficha, o P2 perde a ficha, o P3 permanece com a ficha que tinha e o P4 0. Aí eu procuro a relação de dominância. Aí eu encontrei a relação de dominância, né? A relação de dominância é justamente desse lugar aqui, do P3, com relação ao nó raiz que tinha 0. Tá? Aí nessa relação de dominância, o que eu vou fazer quando eu encontro? Eu vou substituir esse 1 por um símbolo ômega. O que representa esse símbolo ômega? Ele representa o crescimento. E eu vou começar a considerar o lugar que tem ômega de marcação como se tivesse um número ilimitado de fichas naquele lugar. Tá certo? E vou continuar. Ou seja, o que eu vou considerar? Eu vou considerar que aqui, nesse caso, no P1 eu tenho uma ficha, no P2 não tenho ficha nenhuma. No P3 eu tenho um número muito grande de fichas e no P4 nenhuma. Tá? E vou considerar a habilitação disso daí. Quem é que está habilitado nessa situação? Só o T1. Que o P2 não tendo ficha, desabilita T2 e T3. Então, vou fazer o disparo de T1. E vou ver qual é a próxima marcação que vai ser alcançada. Tá? Então, o lugar P1 perde ficha. O lugar P2 ganha uma ficha. E como é que eu vou tratar o ômega? O ômega vai ficar igual, é ômega. Uma vez ômega vai ficar sempre ômega. Tá? E o lugar P4, 0. Então, eu vou para o 0, 1, ômega 0. Vou procurar, de novo, por relação de dominância. Toda vez que eu alcanço um estado, eu procuro, mesmo que já tenha ômega, pode ser que tenha dominância em algum outro lugar. Então, eu procuro relação de dominância. Nesse caso, não tem outro lugar com relação de dominância. E no estado 0, 1, ômega 0, pode disparar T2 ou T3. Se o T3 dispara, eu alcanço a marcação que é 0, 0, que o P2 perde ficha. Aqui ômega vai ficar ômega e o P4 ganha uma ficha. E é, de novo, um nó terminal, porque é um estado de bloqueio. Porque se P2 não tem ficha nem P1, ninguém está habilitado. E aqui, no T2, se o T2 dispara, eu estou no 0, 1, ômega 0, eu vou para 1, 0, ômega 0. Alcancei o estado 1, 0, ômega 0. Tá? Com disparo de T2, que o P2 perde ficha, o P1 ganha ficha, o P3 permanece com o que tinha e o P4 também. Aí a gente observa o seguinte, ó, 1, 0, ômega 0, ele é um nó duplicado. Já tem um 0, ômega 0 do nó raiz até chegar nesse nó 1, 0, ômega 0 aqui. Isso significa, então, que isso é uma folha da minha árvore. Vou parar aí também. Tá? Então, eu parei no nó duplicado e nos nós terminais. E está construída a minha árvore de cobertura. Tá? Com isso, eu construo a árvore de cobertura. Então, a ideia básica é substituir aonde você identifica que tem o crescimento, aquele lugar que tem o crescimento, você substitui pelo símbolo ômega. E continua dali tratando aquele lugar como se tivesse um número muito, muito, muito grande de fichas ali para considerar as habilitações e os disparos futuros. Tá? E uma vez que foi atribuído ômega, permanece com ômega aquele lugar na árvore daquele lugar em diante. Tá bom? Então, ó, agora de novo, nós podemos pegar e analisar, né, o que tem quais são as propriedades, né, que tem essa rede de Petri. Vou analisar agora usando a árvore de cobertura. Com relação à limitação, a gente já vê logo de cara uma coisa. O que significa um lugar que recebeu o símbolo ômega?
significa que ele é um lugar ilimitado. Então, esse lugar aqui, ó, que recebeu o símbolo ômega, o lugar P3, ele é um lugar ilimitado. Tá? Porque isso representa o crescimento. Significa que se eu fosse evoluindo essa rede, esse lugar ia poder sempre receber mais fichas e mais fichas e mais fichas, e crescendo, crescendo, crescendo. Ou seja, um lugar ilimitado. Então, a primeira coisa que a gente observa é que se você tentou construir uma árvore de alcançabilidade e não conseguiu porque tinha relação de dominância, né, e viu que tinha crescimento ali, naquele lugar, ou seja, eu substituí por um ômega, ou seja, da árvore de alcançabilidade fui para a árvore de cobertura, e eu já sei de cara que a rede não é limitada. Ah, mas eu posso ter lugares limitados. Pode, é só analisar a rede, a árvore, né, e ver se naquela árvore, aquele lugar, quantas fichas ele pode ter no máximo. Por exemplo, lugar P1, aqui a gente vê que ele tem uma ficha ou 0 fichas. Né? Aqui, ó. E todos os nós da minha árvore, eu vejo que tem 1 ou 0. Então, eu sei que o lugar P1 é um lugar limitado. Na verdade, ele é seguro. Né? Tem no máximo uma ficha para todos os estados alcançáveis. Tá? O mesmo para o lugar P2, o mesmo, né, a gente consegue ver que tem esses lugares aí. Tá? Então, com isso, o que a gente percebe? Né? A gente percebe que a gente consegue analisar a limitação, né, dessa rede de Petri. Tá? Agora, com relação ao bloqueio, aqui claramente a gente vê que tem, né, que a gente tem estados de bloqueio. Por quê? Porque tem o nó terminal. Ó. Esse é o nó terminal. Esse aqui é o outro nó terminal. Então, claramente a gente vê que a gente tem estado de bloqueio. Então, se a árvore de cobertura não tem nós terminais, então eu já sei, né, que ela é livre de bloqueio. Agora, se por acaso ela tem nó terminal, então tem estado de bloqueio. Então, bloqueio também consigo analisar as propriedades. E outra propriedade é com relação a se existe um componente conservativo. Obviamente, se eu tenho um lugar ilimitado, eu de cara já digo, olha, essa rede não tem como ser conservativa. Ou seja, não é possível que todos os lugares participem de um componente conservativo. Tá? Mas, e com relação aos outros? Será que eu tenho um componente conservativo e a rede é parcialmente conservativa? Aí eu tenho que fazer análise, né? Eu vou ter que pegar todos esses nós e escrever as equações dele. Então, eu teria aqui, nesse caso, ó, pegando o primeiro nó, o nó raiz, eu teria ΔI vezes 1, mais ΔI vezes 0, mais ΔI vezes 0, mais ΔI4 vezes 0. Isso tem que ser igual a uma constante chamada de C. Depois, né, assim, deixa eu só corrigir aqui, ó. Só corrigir aqui. O ΔI3 a gente não vai considerar, tá? Porque o lugar 3 é justamente o lugar ilimitado. Então, a gente já sabe que tem que tirar ele fora. A gente está querendo investigar se, por acaso, o lugar P1, P2 e P4 sim formam um componente conservativo. Né? O lugar P3 já está excluído, né? Naturalmente. Tá? Então, aqui eu teria ΔI1 vezes 1 mais ΔI2 vezes 0, mais o ΔI4 vezes 0. Isso é igual a uma constante. Então, fiz o nó raiz. Agora, eu vou pegar o outro nó. Ó. O segundo nó, eu teria ΔI1 vezes 0, mais ΔI2 vezes 1, mais ΔI4 vezes 0. Isso também teria que ser igual a uma constante. Nesse nó aqui, ó, 1, 0, ômega 0, eu tenho a mesma informação que eu tinha no nó raiz. Então, não vou considerar ele. Ó. Vou pegar esse nó aqui, que é o nó terminal. O nó terminal ele teria ΔI1 vezes 0, mais ΔI2 vezes 0, mais ΔI4 vezes 1. Isso é igual a uma constante. Esse nó aqui agora, 0, 1, ômega 0, tem a mesma informação do meu segundo, né? Nó que eu considerei.
porque eu estou desconsiderando o lugar P3 porque ele é ilimitado. Esse aqui, 10 ômega 0, também, né? 10 ômega 0 também já levei em consideração. E o 00 ômega 1 também, ele é igual à minha terceira equação, tá? Então, considerei todos os nós da árvore de cobertura. Eu montei, então, ó, esse sisteminha, 3 equações, 4 incógnitas. E aqui, novamente, a gente vê que eu consigo, né? Se eu faço, nesse caso, ó, C igual a 1, eu teria que ΔI tem que ser igual a 1. Teria que o ΔI também vai ser igual a 1 na segunda equação. E teria que o ΔI é igual a 1. Tá ok? Então, nesse caso, P1, P2 e P4 formam componente conservativo. Então, apesar dessa rede não ser conservativa, ela é, de fato, parcialmente conservativa. Então, resumindo, na construção da árvore, né, eu tenho, ó, a árvore inicia sempre com um nó raiz, que é associado, né, ao estado inicial. Tá? Então, inicia sempre o nó raiz, que é o estado inicial x0. E aí eu vou construindo os ramos da árvore à medida que eu vou analisando e vendo que tem transições habilitadas e disparo as transições. Um ramo da árvore, ele vai ser terminado em duas situações. Ou quando eu encontro um nó terminal, que é um estado de bloqueio, ou quando eu encontro um nó duplicado. Tá? O que é nó duplicado? É aquele que é idêntico a outro no caminho do nó raiz até ele. Tá? Isso que é um nó duplicado. Então, eu vou pegar o caminho da raiz até aquele nó, vou ver se tem alguma repetição ali. Se tem repetição, é um nó duplicado. E vou procurar por lugares ilimitados. Como é que eu procuro por lugares que estão ilimitados? Procurando a relação de dominância. Que eu vou denotar aqui, ó, só para matematicamente a gente ter uma representação. Esse x maior ou igual que y. Então, x maior do que y. Né? Se x é dominante com relação a y, né? Então eu posso dizer que x maior do que y, que é a relação de dominância. O que significa essa relação de dominância? Significa que o número de fichas no lugar, na marcação x, né, para todos os lugares PI, é maior ou igual que o y de PI, e existe pelo menos um lugar que é maior. Tá? É estritamente maior. E essa é a relação de dominância. Então tem que ser maior ou igual em todos os lugares e pelo menos um de fato maior. Aí tem dominância. E aí eu pego esse lugar que é maior e substituo por o ômega, que representa a marcação do lugar ilimitado. Significa que tem um número muito grande de fichas naquele lugar. Tá bom? Vamos ver um outro exemplo. Vamos pegar aquele nosso sistema, né, que é o sistema de fila. Tá? Vamos construir, então, para esse sisteminha, a árvore, né, de alcançabilidade ou cobertura. Né? Vamos ver. Ó, vou começar com a marcação. Ó, vou botar aqui, ó, vou supor que o primeiro elemento é o número de fichas de Q, depois é B e depois é I. Tá? Só para a gente ter aqui a representação. Então, é Q, B e I. Então, eu vou começar com 0, 0, 1. Esse é meu nó raiz, 0, 0, 1. Aí em 001, quem está habilitado, somente T1. Está habilitado. Quando T1 dispara, eu vou alcançar a marcação 101. Aí aqui eu já analiso. Tem relação de dominância? Tem. Se você olhar, ó, 1 é maior do que 0, 0 é igual a esse 0 e esse 1 é igual a esse 1. Então, existe uma relação de dominância. Né? Ou seja, nessa marcação, eu tenho que, para todos os lugares, é maior ou igual, e pelo menos um, que é o primeiro, é estritamente maior. Então, existe relação de dominância, e quando eu encontro relação de dominância, eu faço o quê? Eu substituo por ômega. E continuo. Aí, o que pode acontecer? Pode agora acontecer T1 ou T2. Se ocorre T1, é porque o A ocorreu de novo. Eu tinha ômega, fico com ômega, 0 e 1. Nó duplicado, paro. Vou para o T2. Se o disparo for de T2, eu estava ômega, permanece ômega. O B recebe uma ficha.
e esse aqui perde a ficha. Vou para ômega 1, 0. Não tem relação de dominância, tá? Continuo. Também não é nó duplicado e também não é nó do terminal. Aqui pode fazer T1 ou T2. T1 ou T3, desculpa. T1 ou T3 agora, né? Se ocorre T1, é ômega, porque uma vez ômega permanece um ômega. Aqui 1 e 0, nó duplicado. É igualzinho ao anterior. Paro, é uma folha da árvore. E se foi o T3, o que vai acontecer? Eu vou para ômega, porque aqui vai ficar sempre ômega. Eu tinha no lugar B, eu tinha uma ficha, no espaço T3 fica com nenhuma. E o lugar I, que tinha 0, ganha uma. Vou para ômega 0,1, que é um nó duplicado, porque é exatamente igual a esse ômega 0,1 aqui. Então, eu paro, que é uma outra folha. Terminei, então, a construção da minha árvore. E a árvore foi uma árvore de cobertura, porque apareceu o símbolo ômega. Tá? Então, analisando as propriedades, vamos lá. O que a gente percebe? É limitada? Não. Tem o símbolo ômega, não é limitada. Tem o ômega, não é limitado. Tá? Certamente não é. Mas eu posso analisar a limitação dos outros lugares. Eu vejo claramente que B e I são lugares seguros. Tá? São lugares seguros. Tem estados de bloqueio? Não, não tem nó terminal, não tem estados de bloqueio. É conservativo? Não é conservativo. Tem o símbolo ômega, né? Não pode ser conservativo. Mas eu tenho um componente conservativo? É só montar as equações. E aqui a gente vê que as equações vão ser escrever aqui, ó, delta 2 vezes 0 mais delta 3 vezes 1 igual a uma constante. Isso eu vim do primeiro estado. Ou então, posso vir desse estado, que eu construo que delta 2 vezes 1 mais delta 3 vezes 0 é igual a uma constante. Só tenho essas duas equações. Tenho duas equações, três incógnitas, e eu vou conseguir resolver, obviamente, isso daqui, que basta eu fazer C igual a 1. E aí eu vou ter que delta 2 é igual a delta 3, que é igual a 1, o que mostra que os lugares P2 e P3 formam um componente conservativo. No caso aqui é o BI, né? É o B e o I, né? O B e o I. Eles formam, né, um componente conservativo, ou seja, essa rede ela é parcialmente conservativa. Okay? Então, por hoje era isso, era a gente analisar uma forma, né, de se analisar, né, essas propriedades, limitação, bloqueio e conservadorismo da rede de Petri.